Salve, salve concurseiros de todo o Brasil, professor Marcelo Adriano com mais uma super aula de Direito Processual Penal. Nós estamos vendo o inquérito policial, estamos vendo o seu conceito, você já sabe a sua natureza jurídica, um procedimento administrativo, você já sabe também a titularidade, quem é o titular, quem é o órgão responsável, primeiramente, Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, e quem é o titular, aquele que vai presidir, é o delegado de polícia de carreira. É necessário agora conhecer as regras para a definição da titularidade, ou seja, como definir a atribuição. Quem investiga o quê? Então, ocorrendo um crime aqui, em Curitiba, por exemplo, ocorrendo um crime em Curitiba, quem vai investigar? É a Polícia Civil ou é a Polícia Federal? Dentre a Polícia Civil e a Polícia Federal, é a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil da Paraíba, é a Polícia Civil do Mato Grosso ou a Polícia Civil do Paraná? Peraí, quem vai investigar, afinal de contas? É a Polícia Federal? Então eu preciso de regras que determinem a atribuição de cada um órgão de polícia judiciária. Uma em cada estado e a Polícia Federal como Polícia Judiciária da União. Vamos lá. A primeira regra é a territorial, ou seja, o território em que ocorre o crime define a titularidade. Então, o local de ocorrência da infração penal, certo? Levando em consideração o princípio da territorialidade. A regra é a teoria da ubiquidade, trazida lá do direito penal. O que diz o artigo 6º do Código Penal? Diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ou seja, a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Por isso, teoria da ubiquidade. Tanto a teoria da conduta quanto a teoria do resultado juntas em uma única teoria. Assim eu vou definir, dependendo da situação específica do caso concreto, quem é o titular para a investigação desse fato. Existe exceção em relação à teoria da ubiquidade? Existe exceção. Teoria da atividade, que considera o local do crime o local da ação delituosa. Quando isso acontece? No crime tentado. Já que o crime não se consumou, somente os atos executórios definem o local da investigação, onde ocorreu o crime tentado. Ou então no homicídio doloso, segundo o STJ. Por que homicídio doloso? Porque muitas vezes os atos executórios são realizados em um local, mas a consumação ocorre em outro. Por exemplo, no interior do Paraná, o indivíduo leva 10 tiros. Ele é levado para Curitiba, em um hospital. E lá em Curitiba é que ele vem a falecer. Qual polícia deve investigar? O interior do Paraná ou de Curitiba? Ora, a melhor possibilidade de levantamento de fontes de informação e de provas é no interior do Paraná. Então, mesmo que o resultado tenha ocorrido em Curitiba, no caso do homicídio doloso, o local da investigação vai ser o dos atos executórios, ou seja, a teoria da atividade. Então, já defini. Quem vai investigar esse crime que ocorreu em Curitiba? É uma polícia do Paraná. Pronto, já sei. E dentro do Paraná, a polícia de Curitiba. Pronto, só que eu tenho duas polícias, professor. Eu tenho a Polícia Civil e a Polícia Federal. Eu tenho Polícia Federal em Curitiba. Eu tenho Polícia Civil em Curitiba. Quem vai efetivamente investigar esse crime? E aí nós entramos na segunda regra para a definição da atribuição, que é a competência da justiça para julgar o crime. Eu tenho basicamente duas justiças. Nós não entraremos na organização do Poder Judiciário, porque não é objeto da nossa aula. Basta você entender o seguinte, que eu tenho dois tipos de justiça. A justiça estadual e a justiça federal. Justiça federal. Só para que você possa entender didaticamente, vamos imaginar o seguinte: a polícia encarregada de auxiliar a justiça estadual é a Polícia Civil. A polícia encarregada de auxiliar a Justiça Federal é a Polícia Federal. Assim, é necessário conhecer a competência da justiça para julgar aquele crime, para saber qual polícia vai investigar.
Imaginemos a seguinte situação. Um policial federal é assassinado. Ele é vítima de homicídio. Qual justiça vai julgar aquele crime? Você pensa logo, justiça federal? Depende. Como assim depende? Depende das circunstâncias em que ocorreram o crime. Por exemplo, o policial estava na balada, estava na baladinha, armado, ele tem prerrogativas para andar armado mesmo na balada, afinal de contas ele é policial a todo momento. Ele estava lá na baladinha, de repente ele se desentendeu com alguém. Infelizmente esse outro alguém estava armado, e em razão do desentendimento, e não da sua função de policial, esse outro alguém sacou uma arma e desferiu tiros contra o policial. Opa, é justiça comum. É justiça estadual, melhor dizendo. Sendo a justiça estadual, mesmo sendo a vítima um policial federal, quem vai investigar é a Polícia Civil. Por outro lado, o policial federal, ele está lá na baladinha, mas ele está disfarçado. Ele, na realidade, está investigando um grande traficante. Ele está no desempenho da sua função e o traficante está lá, nessa balada. Lá vai fechar um grande negócio de drogas, relacionado a drogas. E esse traficante desconfia. E, em razão da vítima ser policial e estar investigando, o traficante vai lá e executa o policial. Opa! Sem razão do desempenho da atividade policial federal, a conduta, ou melhor, a competência agora é da Justiça Federal. Então, quem vai investigar agora é a Polícia Federal. E um policial civil, por exemplo? Depende também. O policial civil, no desempenho das suas atividades, acaba falecendo, tomando tiros, por exemplo. Opa! Quem vai julgar é a Justiça Estadual. Porém, infelizmente, esse policial estava envolvido em uma quadrilha de traficantes de tráfico internacional, cuja competência é a Justiça Federal. Opa, quem vai investigar a morte desse policial é a Polícia Federal. Então, já definido o território, eu preciso entender a competência para julgar esse crime. Se federal, Polícia Federal. Se estadual, Polícia Civil. Detalhe importante. O inquérito policial é um procedimento acessório, certo? É dispensável, em nada contaminando a ação penal. Então, se por acaso a Polícia Federal investigar um crime que é de competência da Justiça Estadual, não tem problema. Ninguém vai morrer por causa disso. Ou vice-versa, também não tem problema. Porque, como regra, não contaminará a ação penal as irregularidades do inquérito policial. Certo? O último critério para a definição, que é um critério subsidiário, é o critério material. E o que significa a expressão material? Se refere à matéria que está relacionada ao crime. Por exemplo, um crime contra a mulher será investigado pela Delegacia da Mulher. Isso porque lá em Curitiba, por exemplo, existem diversos delegados. Para que haja uma melhor organização administrativa e divisão dos trabalhos, cria-se então delegacias especializadas. Delegacia de furtos e roubos investigará os furtos e roubos. Delegacia de homicídios investigará homicídios, antissequestro. Delegacia da Mulher, crimes que envolvam situações de violência doméstica contra a mulher, por exemplo. Então, esse critério é subsidiário e depende da organização administrativa do órgão policial. É essa organização que vai definir quem investiga o quê. Critério meramente subsidiário que não invalida a investigação por parte de outra delegacia. Como assim, professor? Por exemplo, um crime de roubo sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Haveria alguma irregularidade? Não, é lógico que não. Sendo investigado pela autoridade competente e cumprindo os requisitos legais, haverá então total possibilidade de investigação por parte da Delegacia de Mulher de qualquer crime. Não há problema algum. Qual é o próximo ponto ainda do conceito? A finalidade. Para que serve o inquérito policial? Você já sabe. Auxiliar o titular da ação penal, e eu tenho dois titulares da ação penal. Eu tenho dois possíveis titulares, o Ministério Público e o ofendido. E aí, quem define se é o Ministério Público ou o ofendido titular? O tipo de crime. Toda vez que eu falar em tipo de crime, você pensa em dois tipos de crime. Crime de ação penal pública e crime de ação penal privada. Crime de ação penal privada, certo? O Ministério Público nos crimes de ação penal pública, o ofendido nos crimes de ação penal privada.
privada. Professor, eu ainda não sei. Vai aprender no momento certo. Por enquanto, basta você decorar. O máximo que vão lhe exigir em uma prova é você saber qual crime é de ação penal pública, qual crime é de ação penal privada. Ação penal pública são aqueles crimes que ofendem mais o Estado, onde não há possibilidade de abrir mão da persecutio criminis, certo? Ação penal pública se divide em condicionada ou incondicionada. Aqui, na ação penal privada, é um crime mais brando, onde o ofendido é o mais interessado, podendo o Estado abrir mão da persecutio criminis, se o próprio ofendido não levar em frente, certo? Então, qual é a função? Auxiliar o titular da ação penal, particular ou Ministério Público, é aquele que vai provocar o juiz iniciando a ação penal, solicitando o início da ação penal com uma peça inicial acusatória, que no caso do público é denúncia, no caso do privado é a queixa, na formação de sua opinio delicti, ou seja, opinião sobre o delito. Então, o inquérito policial é um conjunto de informações levantadas pela polícia judiciária na busca de quê? Da prova da existência do crime. O crime existiu. Aquilo é um crime, efetivamente. Exemplo, adultério. Adultério até um tempo atrás era crime. Hoje em dia não é mais. Chega lá um indivíduo na delegacia querendo informar a existência de um crime. Um crime de adultério. O delegado vai falar, filho, adultério não é mais crime. Ou seja, não existe crime, não há materialidade. Indício suficiente de autoria. Eu tenho que saber a quem direcionar efetivamente a ação penal, mesmo que seja uma identificação somente física, eu não sei identidade civil, mas eu sei identidade física, mas eu preciso de um direcionamento mínimo para mover a ação penal. Então, o inquérito policial, ele é meramente informativo à ação penal. Se não tivesse ação penal, não precisava de inquérito policial. Ele é acessório à ação penal. Para quê mesmo? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Uma outra finalidade do inquérito policial é mais uma função que ele acaba sendo utilizado de forma reflexa. É para quê? Para subsidiar o juiz na decisão acerca do deferimento de medidas cautelares. O que são medidas cautelares, efetivamente? Então, vamos imaginar aqui um determinado fato definido como crime. Ocorreu o fato aqui. Pronto. Eu já posso chamar o indivíduo de culpado? Está lá o culpado? Não, porque eu tenho o princípio da presunção de inocência. Ocorreu o fato? Não existe culpado ainda. Iniciar-se-á por parte do Estado a persecutio criminis, que se inicia, primeiramente, quando necessário, pela investigação, que normalmente será o inquérito policial. Depois do inquérito policial, e ele existirá para produzir informações, elementos de informação, haverá então o processo. O processo. A ação penal. Ação penal. Que culminará necessariamente em uma sentença. Necessariamente em uma sentença. Essa sentença ela pode ser de dois tipos: condenatória ou absolutória. Condenatória condenando, absolutória absolvendo. Dessa sentença é possível se recorrer. Então, quando for condenatória, eu poderei recorrer dessa sentença às instâncias superiores, ao tribunal, dizer, olha, eu fui mal condenado, eu merecia ser absolvido, ou ainda, a pena foi muito rígida, certo? Enquanto houver possibilidade de recurso, não será considerado ainda indivíduo culpado. Eu terei, então, um indivíduo em estado jurídico de inocência. Agora, depois de passado determinado prazo, ou esgotadas-se as instâncias para recurso, essa sentença será considerada transitada em julgado. Quando transitar em julgado, agora eu terei um culpado. Agora eu posso apontar o dedo, não é bem assim, né? Mas só para saber. Aquele é culpado por esse fato. Até então, não haverá culpado antes do trânsito em julgado da sentença. Por quê? Porque o cara pode ser inocentado. Então o cara está em estado jurídico de inocência. Desde o fato até o trânsito em julgado da sentença. Ele está em estado jurídico de inocência.
Isso quer dizer que eu não posso aplicar a pena da sentença condenatória. É lógico que não. Eu não posso prender o cara porque o cara cometeu um crime gravíssimo. Não, eu só posso prender depois do trânsito em julgado da sentença. Mas, quando ele gera risco à sociedade, e aí eu não estou chamando ele de culpado, eu estou dizendo, ó, você pode ser inocente, mas como você está gerando risco, é possível a aplicação de medidas cautelares, ou seja, restrições de direito nesse intervalo aqui, ó, que pode ser inclusive de liberdade. Eu posso prender o indivíduo entre todo esse intervalo, desde que ele esteja gerando risco à sociedade. E é lógico que eu tenho prova de existência do crime e indício suficiente de autoria. Essas são as medidas cautelares. Não posso prender o cara preventivamente. Então não é porque ele está preso que ele é culpado, não. É porque ele gerou risco à sociedade. E você vai aprender o que é esse risco à sociedade que a lei define. Tranquilo? Como é que o juiz vai restringir a liberdade de alguém que é virtualmente inocente? Ora, ele precisa de informação. Senão ele não restringe, cara. O cara é inocente. Ele não vai restringir, não vai botar a mão dele no fogo. Certo? E quem é que pode subsidiá-lo de informação para que ele decida? Ora, o inquérito policial. Então, uma das finalidades é trazer subsídios ao juiz para decidir acerca do deferimento dessas medidas cautelares, que é a restrição de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença. Inclusive, medidas chamadas inaudita altera pars, ou seja, são medidas liminares que são concedidas sem ouvir a parte contrária, sem o contraditório prévio. O contraditório é feito depois, quando se ouve, certo? E isso não ofende ao princípio do devido processo legal, não ofende de jeito nenhum, nem da ampla defesa, nem do contraditório. Por quê? Quando houver risco de eficácia da medida ou for uma situação de emergência, é possível aplicar as chamadas inaudita altera pars, ou seja, a aplicação de uma medida liminar, a restrição de direitos cautelares, sem ouvir as partes interessadas, ou seja, sem ouvir a parte contrária, aquela que vai ser prejudicada. Então, a finalidade é, de novo, auxiliar o titular na ação penal na formação da sua opinião de liste, prova de existência do crime, de suficiente autoria, e subsidiar o juiz para o deferimento de medidas cautelares. Próximo elemento importante. Qual é o valor probatório do inquérito policial? Então, o valor probatório do inquérito policial é relativo, não é absoluto. Por quê? Porque não tem prova. Então, não haverá condenação baseada em inquérito policial. É impossível, porque para que haja condenação deve haver prova. Vamos ver, então, o que é o produto do inquérito policial. Inquérito policial só produz elemento de informação, não produz prova. Professor, o que é prova? Prova é o elemento de informação que passou pelo contraditório judicial. O juiz pegou aquele elemento de informação, chegou na parte contrária e disse, olha, o que você disse dessa imagem aqui? Aí o cara vai explicar para o juiz a imagem. Isso é o contraditório. Ele vai dizer, olha, seu juiz, não foi bem assim. Eu estava por sobre a vítima com uma faca em seu peito. Ou melhor, estava sobre a vítima, todo ensanguentado, com uma faca na mão, não é porque eu matei. É porque ela tinha uma faca no peito enterrada, eu pulei sobre ela para arrancar a faca. Quando eu arranquei, o seu sangue ainda estava sendo jorrado pelo coração e espirrou sangue em mim. Aí chegou a polícia e me viu naquela situação e achou que eu tivesse matado a vítima. Aí o juiz fala, como? Então prove. Ah, tem essa filmagem aqui, ó. Opa, é mesmo, tá lá, você tirando a faca. Ah, então você está inocentado. Entendeu? Isso é o contraditório. E no inquérito policial, por ser um mero procedimento administrativo, não existe contraditório. Então não produz prova. Para que haja prova, eu preciso do elemento de informação que passou pelo contraditório. Aí eu tenho prova. Efetivamente prova. Se eu não tenho contraditório, eu não tenho prova. Se eu não tenho prova, não existe condenação. É possível absolver alguém baseado só no inquérito policial? É possível, em razão do princípio do indúbio pro réu. Mas não porque é possível embasar uma decisão somente no inquérito policial. Porque gerou dúvida, indúbio pro réu pode absolver, nunca condenar. Vamos lá. Existem exceções no inquérito policial, ou seja, ele só produz elementos de informação? Não. O inquérito policial produz 3 tipos de provas. Pode produzir 3 tipos de provas. Provas cautelares, provas não repetíveis, provas antecipadas. Provas cautelares que se toma por cautela, certo? Uma perícia, por exemplo,
prova não repetível, que eu não conseguirei repetir lá na frente no judiciário, certo? Como, por exemplo, a escuta telefônica. E a prova antecipada, quando em razão de algum motivo específico, como, por exemplo, a possibilidade de morte iminente da vítima, não é? Eu vou lá e ouço a vítima antecipadamente. Quem é que faz o contraditório nessa situação? O juiz. Então, o juiz fará o contraditório nessas situações aqui. Ó. Só que eu tenho dois tipos de contraditório bem distintos. Onde é que o juiz fica? O juiz fica na ação. Eu tenho o inquérito policial e tenho a ação. Inquérito e tenho a ação penal. O juiz, em regra, fica aqui, ó. Juiz, em regra, ele não se mete no inquérito policial. Mas como eu vou produzir prova, e aqui sim eu posso subsidiar a condenação de alguém, quando o inquérito, somente no inquérito, quando ele produzir prova cautelar não repetível e antecipada, é possível tranquilamente, só se tiver prova no inquérito policial. Como é que o juiz vai produzir esse contraditório se ele está aqui e o inquérito está aqui? Simples, ó. No caso da prova antecipada, o juiz se desloca para o inquérito e faz o contraditório aqui, antecipadamente. No caso da prova cautelar e não repetível, ou a prova é produzida aqui e ela espera até a ação penal. Aí o juiz, ó, nos cautelares e não repetíveis, promove o chamado contraditório diferido ou postergado. Por que diferido? Porque a prova foi produzida no inquérito policial, mas o seu contraditório só ocorreu durante a ação penal, ocorreu em um momento posterior. A perícia, por exemplo, agora abre-se a possibilidade de se nomear, de ser indicado um assistente técnico para as partes, para que se questione o perito indicado pelo juiz, certo? Então aqui haverá esse questionamento, certo? Então, de novo, o produto, em regra, é elemento de informação, porque não tem contraditório, e aí não poderei condenar em regra, mas existe exceção, que aí poderá condenar o inquérito policial, que é com provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Detalhe importante, ó, o inquérito policial acompanha a inicial. O que é inicial? Inicial acusatória, queixa ou denúncia, a regra que seja denúncia, a que se refere, mas não fundamenta sozinho uma sentença condenatória, não fundamenta, salvo se forem produzidas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então pode condenar, desde que produza esses três tipos, um desses três tipos de prova, porque condenação é só com prova, consequentemente é só com contraditório. Olha o que diz o CPP, 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, sem contraditório não tem prova. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. E aqui vale também para o inquérito policial. Qualquer procedimento investigatório, também para o inquérito policial. Só que aqui eu tenho uma grande ressalva. Ó. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Foi exatamente o que foi explicado. O que diz o artigo 225? Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice inspirar receio de que o tempo da instrução criminal, que ao tempo da instrução criminal já não exista, ou seja, já faleceu, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. A velhice por si só não. Mas, por exemplo, a vítima de grave violência vai falecer, ouve logo. Ou então tem que se ausentar-se. Nós tivemos um caso famoso de uma garota que foi estuprada várias vezes na van. E ela era, salvo engano, americana, namorado francês. Ela queria sair do Brasil, voltar para casa, voltar para o colo da mãe. Certo? Era um desejo dela. O que o juiz fez? Ouviu antecipadamente a garota. Essa situação, uma prova antecipada, onde o juiz se desloca para o inquérito para produzir o contraditório judicial. Iniciamos agora, vimos já todos os elementos do conceito de inquérito policial, iniciaremos agora as características do inquérito policial. Quais são essas características e o que significa cada uma? Então, o conceito de inquérito policial, ele poderá envolver todos aqueles elementos que nós vimos até agora, a natureza jurídica, a titularidade, as regras de atribuição, a finalidade, o produto, certo?
E agora, as características do inquérito policial podem entrar também no conceito. Vamos verificar aqui cada característica, decore o nome da característica e o que significa. A primeira característica do inquérito policial, aquele procedimento administrativo que visa subsidiar o titular da ação penal com informações para a formação do seu opinião delicti, ele é primeiramente inquisitivo. Por que inquisitivo? Porque ele é um procedimento, ele não é processo, não tem partes. Assim, em regra, ó, grava bem, em regra, não há contraditório e ampla defesa. Não há, porque é um mero procedimento. Então ninguém está se defendendo de nada, está se levantando informações. Isso não quer dizer que o advogado da defesa, por exemplo, não tem acesso. É lógico que pode ter, como nós veremos. Isso não quer dizer que o advogado não possa acompanhar o depoimento. Pode. Mas não é uma obrigatoriedade como acontece no processo. No processo, o advogado, como regra, estará sempre presente sob pena de nulidade absoluta, como regra geral. Porém, no inquérito policial, não. Então, a regra é que não há contraditório nem ampla defesa. Mas existe exceção? Existe exceção. Os inquéritos policiais destinados à expulsão de estrangeiro, que é um processo em si. Eu até particularmente nem considero uma exceção, porque não é um inquérito por natureza. Mas algumas bancas e a doutrina consideram exceção. Então, nós mantemos aqui na nossa aula. Então, de novo, inquisitivo, porque não há contraditório e ampla defesa. A segunda característica é sigiloso. Opa! Como assim sigiloso, professor? Ora, ó, em silêncio. O sigilo, o que ele visa? Ele visa diversas finalidades. Qual é a finalidade principal? O bom andamento das investigações, êxito nas investigações. Se o delegado, o agente policial sair falando tudo, não vai conseguir investigar. O interesse da sociedade. É lógico, a sociedade busca a elucidação mais rápida possível de todos os fatos. E, aqui é doutrinário, jurisprudencial, a preservação da intimidade da vítima e do investigado. Então, imagine um crime de estupro sendo investigado. Tanto a vítima sofre, quanto o investigado, enquanto não se prove que é ele o estuprador. Então, imagine um inocente sendo apontado como estuprador. Ora, vai acabar com a vida do indivíduo, porque por mais que ele seja inquisitivo, o inquérito, ou seja, não há parte, certo? Eu não estou acusando ninguém ainda, eu estou investigando um fato. Aquele a quem se dirige a investigação vai acabar sendo prejudicado. Por esse motivo, a regra é que seja sigiloso. É um sigilo natural. Então, presta atenção. A autoridade, olha o que diz o artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Grifa aí a expressão necessário. Por quê? Porque quando se diz necessário, eu poderia exercer um juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, um juízo de discricionariedade. Nesse sigilo aqui, eu preciso efetivamente vedar toda e qualquer divulgação no inquérito? Não. Então imagine um retrato falado de um indivíduo que eu não consigo descobrir quem é, e de repente, o delegado, resolvo colocar na imprensa para ver se aparece alguém. Porque eu preciso elucidar. Isso pode. Isso pode. O que não pode é aquilo que a gente vê na TV, né? O cara dá um depoimento agora, daqui a pouco alguém vai e vende a informação para a televisão, e de repente aparece trecho, gravação, e aquele recurso de puxar a parte do trecho, aquilo ali é ilegalidade, não é daquilo que eu estou falando. Agora, ó, do interesse da sociedade e para o andamento das investigações, ou seja, o sigilo necessário à elucidação, ele vai preservar. Se não for necessário, ele pode romper esse sigilo em determinadas situações, desde que seja devidamente justificável ou exigido pelo interesse da sociedade. Olha o que diz o parágrafo único, muito importante, relacionado ao princípio da presunção de inocência. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra o requerente. Princípio da presunção de inocência. Eu só considerarei culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vamos lá. O sigilo atinge a todos? Não. O sigilo não atinge a quem? Ao juiz, ao membro do Ministério Público e ao advogado. Ao advogado? O advogado não será, em regra, atingido pelo sigilo. Como assim, professor? Não será em regra de qualquer jeito? E aí eu tenho dois mandamentos muito importantes que versam sobre isso. O Estatuto da OAB,
lá no inciso 14 do artigo 7º, ó, são direitos do advogado examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusas a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então, o que dá a entender aqui? Dá a entender que o advogado está na pista, está no barzinho, 2 advogados conversando, tomando uma gelada. Rapaz, não tem nada para fazer, né? Vamos lá na delegacia, dar uma olhada nos inquéritos. Ele vai lá e começa a olhar o inquérito. Essa é a impressão. A impressão que dá é que é um poder ilimitado para o advogado. Mas não é bem assim. E aí, a súmula 14, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, determina o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Opa, então aqui eu tenho algumas limitações. Primeiro, é direito do defensor no interesse do representado. Então ele precisa demonstrar algum interesse. Não está passando lá de bobeira, ele não precisa apresentar procuração. Essa procuração deve ser juntada lá no processo, não precisa de procuração. Mas a regra é que tenha. Mas ele precisa demonstrar algum interesse de alguém, do representado. Ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. Ó, já documentados. Isso quer dizer que se uma diligência estiver em andamento, como uma escuta telefônica, o advogado não terá acesso. É lógico, senão o indivíduo não vai escutar, não vai dizer mais nada. Ou então, uma busca e apreensão que vai ocorrer, enquanto não ocorrer, o advogado não pode saber. O advogado liga para o cliente e manda tirar tudo de lá. Digam respeito, mais uma vez, ao exercício do direito de defesa. Então não é de qualquer jeito. Ele vai ter que demonstrar alguns requisitos efetivos para que possa, então, ter acesso. Detalhe importante, se for restringido o acesso do advogado, ele tem 3 instrumentos aqui que ele pode entrar. Se esse inquérito policial puder, de alguma forma, trazer prejuízos relacionados à liberdade do indivíduo, ele pode entrar com habeas corpus, sob o único fundamento de que o inquérito tem algum tipo de legalidade e que pode trazer restrição de liberdade. Ele pode citar o Estatuto da OAB, sendo um direito líquido e certo, mandado de segurança. Ou ainda ele pode fazer uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal pela desobediência de súmula vinculante. Então ele pode lutar se por acaso lhe for vedado o acesso ao inquérito policial. O sigilo ele pode ser considerado natural ou judicial. Natural, da natureza do próprio procedimento, como nós vimos no artigo 20. Ou judicial, decretado pelo juiz. Então o juiz pode decretar o chamado segredo de justiça, onde ocorre o quê? Onde em determinadas situações a todos serão vedados o acesso, a todos será vedado o acesso. Então ninguém vai poder acessar que não seja por autorização judicial. Só que eu pergunto, se vem uma questão assim, de forma genérica, havendo sigilo judicial, o advogado tem ou não tem acesso? Tem. Mesmo com sigilo judicial, o advogado continua tendo acesso. Para finalizar, então, a nossa aula, eu vou trazer aqui uma situação nova e muito importante relacionada à Lei 12.850, que é uma restrição um pouco diferenciada. É a lei que versa sobre a investigação de organizações criminosas. O que versa essa lei? Então ela vai falar lá, ó, da colaboração premiada. Presta atenção no parágrafo 2º do artigo 6º. O acesso aos autos, o que é colaboração premiada? É quando o indivíduo delata alguém para ganhar algum benefício da justiça. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia. Opa, o advogado não está aqui. Como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial. Opa! Nesse caso é necessário autorização judicial, ressalvados referentes a diligências em andamento, que aí de forma alguma ele terá acesso. Entendeu? Então, nesse caso, é ainda um pouco mais restrito, ou seja, haverá necessidade de autorização judicial, no caso específico da Lei 12.850. O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no artigo 50. Vamos lá, uma segunda situação. No caso de ação controlada, lá no artigo 8º.
Vem a definição de ação controlada e no parágrafo 3º está escrito assim, ó, até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Mas isso já estava previsto. Afinal de contas, aquilo que não está concluído lá na súmula 14 não terá acesso o advogado. Para finalizar a nossa aula, veremos o que diz o artigo 23 lá nas disposições finais. Ó. O sigilo das investigações poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para garantir a celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso a elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados referidos à diligência em andamento. Então, de uma forma genérica, lá nas disposições finais e transitórias, disposições finais da lei, houve essa regra também restringindo o acesso ao advogado. Olha o que diz o parágrafo único, para finalizar, determinado depoimento do investigado, seu defensor terá assegurado a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Terminamos aqui a nossa aula. Foco na sua aprovação.